Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui, no Lipcast, onde falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Furfuro, eu sou médico dentista. Comigo, aqui no estúdio também, Mariana Alface. Olá, Mariana! Olá, sou a Mariana Alface e sou terapeuta da fala. E também está cá a Patrícia Filipe Correia. Olá, Patrícia! Olá, eu sou Patrícia Filipe Correia e também sou terapeuta da fala. Nós tratamos fenda labiopalatina há muitos anos, numa equipa multidisciplinar. E é essa experiência que vamos partilhar neste Atlas. O episódio de hoje é a história da fenda labiopalatina. Vamos falar dos primeiros registros de casos de fendas, dos mistérios e dos mitos relacionados com esse tema ao longo dos tempos. Fica desse lado, pois preparamos para ti um conjunto de histórias que organizamos numa linha do tempo para sabermos mais sobre as fendas labiopalatinas. Ora, nem mais, nós fomos pesquisar e trazemos-vos hoje um conjunto de informação para que possam então perceber um pouco melhor dessa história das evoluções. Histórias essas que te farão perceber como o assunto foi sendo desmistificado e mais conhecido ao longo dos tempos. No início dos tempos civilizados, o homem pura e simplesmente ignorava a embriologia e a morfogênese, isto é, como as coisas e como os seres se formavam. Devia ser uma fase muito complicada viver nessa altura, não é? Viver com a ciência sem ciência. Arranjavam aqui explicações, não é? Ou como é que eles arranjavam estas explicações? E, no fundo, as explicações para a existência das deformidades congénitas eram baseadas numa combinação de religião, de superstição, de invenções e até de charlatanismo. Portanto, muita pilantragem. Agora, exatamente. Com isto tudo, vocês conseguem imaginar os absurdos que eram atirados muitas vezes como verdades absolutas. Conseguem assim imaginar? Agora, nem é bom pensar, né? Deixava tudo ao acaso, porque se nós formos pensar, a ideia monoteísta é uma coisa já, em termos da história da humanidade, muito recente. No princípio, eram deuses para tudo. Era o Deus fogo, era Deus água, Deus terra. E olha, aqui Mariana, mais do que Deus, não é? Nem sei o que é que virá daí. Não imaginam. E vão ouvir histórias assim muito estranhas, não é? E começando aqui com alguma das histórias, vocês não conseguem imaginar, mas no tempo de Ágora, de Atenas, isto antes de Cristo, vejam bem, começamos agora o nosso caminho, não é? Acreditava-se que a malformação poderia ter origem nos pensamentos que a mãe poderia ter durante a concepção do seu filho. Portanto, imaginem. Eu não quero pensar nisso, não quero fazer nenhum exercício de imaginação agora. É melhor não. Pois, mas sabem, também se pensava que o consumo de certos alimentos pela mãe durante a gravidez afetava o feto. Até aí, ok. No entanto, esses alimentos eram temidos por causarem abortos e não por causarem malformações. Pois, se causavam abortos, de certeza que não iam causar malformações que fossem tratáveis depois, não é? Provavelmente as malformações já estariam exatamente na origem desses abortos. Na origem, claro. A natureza acabava por gerir, não era? Exatamente. Por isso é que, sob a égide da religião, sob esse auspício da religião, especula-se até que Moisés tivesse uma fenda do lábio. Porque, segundo os escritos, as escrituras que as pessoas estudaram, atribuíam a Moisés uma fala muito lenta e hesitante e uma língua lenta. Portanto, por isso eles achavam que ele teria
um lábio interrompido e que teria nascido, então, consequentemente, com uma fenda labiopalatina. Na altura, também o erudito arcebispo de Uppsala, na Suécia, e agora vão-me perdoar se eu não disser bem o nome, mas vou esforçar-me. Olaus Magnus levou o nível da ignorância ao ponto mais alto, quando, uma vez, decidiu proclamar que havia um infortúnio pelo qual muitas mulheres se deparavam durante a gravidez. Então ouçam, ele dizia que as mulheres ao comerem ou ao saltarem por cima da cabeça de uma lebre, que elas teriam os seus filhos com uma boca também de lebre. Portanto, teriam o lábio permanentemente dividido entre a boca e as narinas e, a menos que, desde o início, costurassem um pequeno pedaço do peito de uma galinha que tinha de ser muito tenra e uma galinha que tinha que ser morta no local e que ainda teria de sangrar, eles teriam de costurar este pequeno pedaço de peito de galinha para então o lábio não permanecer dividido. Portanto, para não existir a fenda. Era a solução para eles. Imagina, nós estamos a falar de um tempo muito distante, mas se nós olharmos para os primórdios da ciência, nós conseguimos perceber que no meio de toda essa ignorância já havia alguma percepção de algum sentido, de algum fundamento para se aproveitar mais tarde. Isso, no fundo, nós estamos a falar aqui, é de transplante. E o transplante de tecido vivo. Portanto, a questão de manter o tecido ainda a sangrar, exatamente no sentido de tentar aproveitar a vascularização e a viabilidade de um transplante. Isso considerando o tempo... Exatamente, considerando o tempo que pois é óbvio que interespécies a probabilidade de funcionar era muito baixa, não é? Não, e também podemos ver que realmente eles associavam aqui um bocadinho do comportamento da grávida, não é? Ou do que ela faria, embora seja assim um comportamento de loucos, não é? Do que eles associavam, mas também associavam muito a como o bebê seria gerado, não é? Esta boca de lebre, eles olhavam para uma lebre e achavam que era muito semelhante. E essas grávidas dessa altura eram pessoas muito com um bom porte atlético, não é? Com uma boa capacidade atlética, porque para saltar por cima de uma lebre... Ou a lebre tinha que estar muito... Ou a lebre estava a dormir, então elas eram mesmo muito ligeiras, essas senhoras. Das duas, uma. É verdade. Mas, voltando à questão do transplante, há uma questão que, mais uma vez, eu gosto de realçar o fato de que o primórdio da ciência, a curiosidade é que movimenta de fato a ciência e faz evoluir a ciência. Nos dias de hoje, existem trabalhos da aplicação da pele de um peixe, que é a tilápia, em proteção de queimaduras de terceiro grau. Portanto, embora não seja a mesma espécie, aplicação, né? Mas o facto de mesmo ser interespécies, não é uma coisa completamente descabida a 100%. A evolução veio provar que há aplicabilidade para certas coisas. Bem, então se calhar também se inspiraram aqui no erudito arcebispo de Uppsala. Afinal, o Olaus Magnus ainda nos trouxe muita informação, não é? Sem dúvida. Isto foi sendo uma crescente e foram várias as teorias e as associações que se foram fazendo. Por exemplo, partilhar convosco que durante muitos séculos esta malformação da fenda labiopalatina era associada exclusivamente à sífilis, ou seja, à doença sexualmente transmissível. E só depois, no século XVI, esta malformação começou a ser associada a outras doenças congénitas. Aqui explica muito do estigma que inicialmente padeceu ou recaiu sobre os portadores dessa malformação congênita, porque no século XVI a sociedade não era propriamente muito aceitava de forma pouco simpática a promiscuidade sexual, não é? E essa situação deveria ter um peso social
muito grande sobre essas crianças. E os pais também, não é? E sobre os pais, exatamente. O poder da igreja nessa altura era Claro. colossal. Gigante. Era. Exatamente. Bom, os tratamentos também sofreram com as consequências do conhecimento empírico dessa altura, tá? O Sterpelloni e Samuel Sheikh Albucasis e os seus colegas cirurgiões, eles nessa altura relutavam muito com o uso do bisturi, porque nessa altura o controle do processo cirúrgico era muito complicado. Em primeiro lugar, vocês pensarem que ao fazer uma incisão, nós tínhamos, obviamente, sangramento, não é? E nessa altura, fazer esse tipo de trabalho com os recursos que havia era um exercício de estilo. Então eles preferiam usar metais quentes para poder cauterizar quando estavam a cortar e recomendavam o uso de ouro em pó para fazer hemostasia. A preocupação e a dificuldade exatamente que havia num processo cirúrgico e principalmente quanto mais delicada fosse essa cirurgia, mais complicado seria. Então eles foram sábios o suficiente para perceber que o metal quente causaria mais mal do que bem no tecido delicado dos lábios de uma criança. Então eles praticavam isso de uma forma mais suave possível para tentar reduzir o impacto dessa atividade sobre o tecido dessas crianças. A cura recomendada por Albucasis, inclusive, ela envolvia uma pequena incisão no lábio e depois, agora é muito interessante perceber isso, porque também nos traz para algum conhecimento da fitoterapia. Ele aconselhava na incisão, então, inserir um dente de alho e deixá-lo por 15 horas. Depois, após a remoção do alho, as margens do defeito cirúrgico eram aproximadas com um curativo umedecido com manteiga. Bem, que receita! Sim, com um preciosismo de horas e tudo. Exatamente. Porque a observação científica que isso agrega é, de fato, o conceito da fitoterapia e das propriedades medicinais do alho, que ainda hoje são reconhecidas e são, obviamente, aproveitadas, não nas cirurgias com 15 horas com dente de alho na ferida. Sim, esperemos, não é? Mas sim, era interessante. Ok. Mas quer explicar um bocadinho melhor, Rony? Porque dente de alho? O alho tem propriedades, Mariana, que são anti-inflamatórias e antibióticas. O alho fazia aqui gerava um processo de asepsia e quase uma cauterização suave, muito branda pelos ácidos da própria substância. E com isso diminuía o risco de infecções pós-operatória. Facilitava imenso o trabalho de aproximação depois para conseguir uma boa cicatrização. E a manteiga, pela razão óbvia da gordura, da importância das camadas de gordura das células, no sentido da regeneração. Bem, espetacular. Então nem era assim tão descabido. As 15 horas é que talvez não fossem as melhores condutas, não é? Mas o alho até não parece nada... aliás, sempre que nós fazemos uma incisão, há um primeiro momento em que há uma vasoconstrição pela agressão do tecido, uma reação inicial, e a seguir tem o efeito rebote. Por isso, após uma incisão, passado alguns instantes, há um aumento do sangramento. Ok? Então, a ideia que eles aplicavam aqui era deixar que esse sangramento sofresse uma grande redução, já com algum efeito de coagulação, para se poder depois trabalhar na reunião dos tecidos com uma melhor visibilidade daquilo que estava a juntar ou a reunir nas bordas cirúrgicas. Bem, fantástico. Muito bem. Obrigada, cirurgiões, que agora também nos deram muito. Exatamente. É verdade, já percebemos aqui que, afinal, algumas destas questões já começavam a ter alguma ponta mais de ciência e de efeitos
realmente que eram mais benéficos. Claro. Boa. Pois bem, para além destas questões, muitas das deformidades congénitas, incluindo a fenda labial e palatina, eram consideradas evidências, ouçam bem, da presença de um espírito maligno na criança. Sabiam disto? Não. Bem, era o que faltava, não é? Pois é verdade. Em Esparta, os infelizes recém-nascidos eram abandonados no Monte Tágete, enquanto em Roma eram afogados no rio Tibre ou lançados da rocha Tarpeiana. Que loucura. Vai-se imaginar Mesmo. algo assim. Bem, Mas atenção, o mais incrível é que isto não era apenas uma característica dos mais ignorantes, por assim dizer. O notável filósofo Platão, longe de se opor a essa prática, justificou-a num dos seus diálogos na República, explicando que era um meio de remover presságios do mal e, claro está, de preservar a solidez da raça. Esse aspecto, cada vez que a gente fala em coisas dessa natureza, faz-nos viajar pela história e acho que realça a importância de nós estudarmos história, não é? Porque a história é cíclica e essas preocupações de solidez de raça e essas questões de purificação já ciclicamente voltaram à história da humanidade. E nos dias que correm, no século XXI, em 2020, nós vemos aí ameaças de discursos dessa natureza, deve ser observado pela sociedade com um pouco mais de escrutínio, com um pouco mais de cuidado, porque pode ter consequências bastante desagradáveis para o futuro e para um futuro sim. próximo. Sim, e realmente este costume, não é, de colocar qualquer um em ordens religiosas com base também nesta ideia de que não são desejáveis para o casamento, porque também é o outro lado, não é, que nós temos, devido principalmente à sua aparência, é um excelente exemplo da segregação da sociedade em geral, não é? E que muitos foram sofrendo e foram forçados a suportar também ao longo da história. Claro, estávamos a falar exatamente sobre isso, o poder da igreja nessa altura, e acabava por serem os conventos, os seminários, exatamente um depositório desse tipo de situações. E também poder-se-ia aqui explorar um pouco do ponto de vista sociológico, porque é que aconteciam determinadas situações complexas em termos de comportamento nesses meios. Exatamente, se nós considerarmos que as pessoas que eram impingidas a ser colocadas nessas sociedades encerradas, nessa forma de reclusão, iam para lá muitas vezes a contragosto, não iam para lá de boa vontade, mas ainda por cima iam com esse estigma negativo e com essa dificuldade agregar de não ser sociável, de não ser desejável para a socialização. Esse é um aspecto muito perigoso nessa abordagem. Uhum. Eram elas que eram geridas, não é? No fundo, não havia liberdade. E de facto, nas manifestações artísticas de Van Oostanen, a colocação dos lábios com fenda, não é, na face do diabo, sugeriam a adoção da tradição cristã medieval de que Deus punia pelos seus pecados ou pelo dos seus ancestrais todos aqueles que nasciam com esta malformação, não é? Com alguma malformação ou com alguma deficiência física. E por este motivo também é que na arte medieval e em toda a arte que retrata a paixão de Cristo, frequentemente conseguimos ver soldados, capangas e outros atormentadores também com fenda do lábio. A imagem é constantemente a marcação de uma posição negativa ou maléfica associada à imagem da deformidade física. É algo negativo, mais uma vez o estigma a recair socialmente sobre os portadores de alguma deformação física.
Até ainda nos dias de hoje, nas aldeias, nos lugares mais recônditos, há alguma alusão a esse tipo de situação, com uns ditos que eu não sei exatamente qual é a frase que usam, mas se Deus o marcou, tem assim uma coisa qualquer, se Deus o marcou... Algum defeito lhe achou. Exatamente, estás a ver? A Patrícia conhece. Exatamente. Se Deus o marcou, algum defeito lhe achou. Eu não me lembrava da frase. Por isso repara que através dos séculos esse processo de estigmatização permanece, prevalece e continua, o que é muito grave. Embora exista também, assim como existe a cultura, haverá sempre a contracultura. Nas civilizações antigas do Mediterrâneo, por exemplo, dizia-se que essas crianças possuíam poderes sobrenaturais e já com uma alusão muito mais no sentido positivo, de que teriam qualquer coisa a mais. E isso poderia advir até dessas questões, porque, como se dizia, não é? Quando as pessoas tinham um pacto com o diabo, tinham poderes sobrenaturais. Mas aqui já numa situação muito mais positiva. E repara que numas paragens ainda mais distantes, mais orientais, um portador de fenda labial e palatina teve uma história com um final muito interessante, que se calhar foi exatamente um dos pontos paradigmáticos para mudar essa ideia. Esse jovem, quero ouvir, vamos lá. Esse jovem do Extremo Oriente, ele superou a sua desvantagem, não é? Em termos sociais, em termos morfológicos, da sua forma da face, e acabou por se tornar governador geral de 6 províncias chinesas. Ele era portador de fenda labial-palatina. E isso resultou na percepção de que persiste, e que essa percepção persiste até hoje em alguns países das ilhas do Mar do Sul, de que aqueles que nascem com fendas são especiais e foram tocados por Deus. Imagina, não é ser governador de uma província na China, era ser governador de 6 províncias. Era uma prova de que esse tipo era bem desenrolado, que era um tipo bem articulado, né? E não era pela fenda, claro, e não foi pela fenda que o diminuiu nem que o limitou, muito pelo contrário. E isso pode ter sido um fator causal importante na viragem dessa forma de perceber a fenda não como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva pela vitória daquele indivíduo. São opostos, não é? São histórias opostas, completamente. Completamente. É a contracultura. É a cultura e a contracultura. Ainda bem. É verdade. Pois bem, ainda antes de Cristo, também já há alguns registros de representações da presença de fenda labial que foram encontradas nas Huacos de 3.000 anos de idade no Peru. A inclusão de muitos exemplos de fissura labial e palatina nas cerâmicas da América Central e do Sul, geralmente em indivíduos que ocupam posições da nobreza, propõe um espírito de aceitação dessas condições congénitas como parte do mundo natural. Ou seja, em alguns sítios eram entendidos como poderes sobrenaturais, aqui já começam a ser um pouco mais aceites essas questões e até mesmo incluídos no mundo que os rodeava. E eles podiam simplesmente acreditar que as razões pelas quais os deuses criaram essas condições humanas eram naturais e, como tal, deveriam ser tratadas com respeito e que as pessoas afetadas também faziam parte da paisagem natural, daí surgirem exemplos nas cerâmicas dessa altura. Exatamente. Fazia parte da aceitação, não é? Aqui já começamos a criar alguma vertente mais humana, não é? Mais sociedade de inclusão. Felizmente. E não será alheio o fato de onde é que isso acontece. Porque acontece no Peru, que é um país com altitudes extremamente elevadas. E é curioso porque nós sabemos que há uma prevalência relacionada com a rarefação do ar aí. Nós temos nos países com geografia muito elevada uma prevalência mais alta de fenda labiopalatina, que chama a nossa atenção, porque o fato de uma mulher ser fumadora durante a gravidez aumenta em 75%
as hipóteses de ter fenda labiopalatina. Todos os efeitos teratogênicos do tabaco estarão aqui envolvidos com toda certeza, mas também não será alheio à interferência da qualidade do ar que está a ser respirado por essa mulher durante a gestação, em que a contaminação e a taxa de mistura de gases reduz a taxa de oxigênio, certamente. A oximetria não é a mesma numa mulher fumadora. Claro. Bom, então vamos passar agora a uma linha do tempo a partir daqui do ano zero. Nós fizemos uma pesquisa bastante anterior, não é? Vamos tentar fazer agora uma viagem pelo tempo e tentar trazer essas informações desde o início da era cristã até agora aos nossos dias. Bora lá tentar fazer esse exercício aqui para os nossos ouvintes. Força, Patrícia. E para tu que estás a ouvir aí, divertir-te um pouco mais com histórias menos estranhas. Ora, vamos lá. Posso começar já eu. Então, eu descobri que no século I da era cristã, os primeiros relatos da fenda labiopalatina surgem quando Smith e Davison descobrem uma múmia egípcia com fenda palatina. Na história europeia mais antiga, a primeira menção de uma fenda aparece nos escritos do médico Galeno, também no século I depois de Cristo, em que ele se refere às fendas do lábio como colubomatas. Galeno também é acreditado como o primeiro a usar a palavra lagokelos, ou lábio como uma lebre. Exatamente, lago é lebre e keilos é lábio. O aparecimento de fenda palatina na história assim, serem encontradas, lembrando agora por causa da múmia egípcia, não é? Tutankhamon também teria supostamente uma fenda palatina. Também há relatos, sim. Exatamente, dizem que sim. Bom, a partir daqui já começamos a falar em relação às cirurgias, e o primeiro tratamento cirúrgico que foi perfeitamente documentado e descrito, ele aconteceu na China, no século IV depois de Cristo. É o primeiro relato da história e aconteceu oficialmente na dinastia Qin. Santinho. Eu não sei como é que se fala isso em chinês, mas imagino que seja essa a pronúncia, Qin. Para nós parece um espirro. Se calhar até pode ser que não tenha a ver Tem com o que corona, né? Não tem nada a ver com o coronavírus, mas pronto. O paciente chamava-se, vamos lá tentar então, Wei Yangqi. Boa. Ele era conhecido, esse paciente, por Chantao. Chantao, acho que é assim. Tá ótimo. Ele era um sujeito de uma família muito pobre, de agricultores lá da cidade de Jian, e aos 18 anos ele aparece em frente ao governador do estado, o estado de Chu, e vai à procura de uma cura para a sua deformidade na face. Portanto, ele tinha, aos 18 anos ainda, a fenda completamente aberta. Ele passa toda a sua infância, adolescência, e chega aos 18 anos exatamente com a fenda completamente aberta. Mas não desistiu. E então chega perante ao cirurgião do governador, que não eram muitos os cirurgiões nessa altura, não é? Então havia um cirurgião do governador da província e pede para lhe ajudar para tentar resolver o seu problema. E o cirurgião concordou em reparar essa fenda, mas impôs condições muito estritas para o pós-operatório. O cirurgião, lá do alto da sua sabedoria e com aquele sotaque que eu não vou tentar reproduzir, boa escolha, disse ao Chantao, eu posso curar a tua condição. Posso cortar e coser as bordas dessa deformidade. No entanto, após a cirurgia, após a operação, será necessário que tu descanses a parte afetada por 100 dias. Ui. E durante esse período, tu não podes comer nada além de papas finas e não pode nem sorrir, nem conversar. Bem, eu duvido também que o Chantao, assim, Chantao, também quisesse sorrir ou quisesse conversar depois dessa cirurgia, não é? Principalmente, e agora corrijam-me se eu não estiver certa, principalmente porque nessa altura não havia anestesias, pois não? Não havia mesmo, Mariana. Não ele não havia. queria, de certeza. No século IV. Ele não queria sorrir. No século IV, não.
Ele devia ter pouca vontade de sorrir. E por Mas 100 olha, dias. 100 dias, calado, não é? Sem abrir a boca, a sorver papas finas. Portanto, aquilo 100 dias a comer papas finas deve ser qualquer coisa. É preciso ter muita vontade, uma força de vontade gigantesca. Ele nem podia dizer que não, que ele não podia conversar. E uma paciência de chinês, não é? Sim. Mas olha... Digam, por favor, que isso resultou. Pelo menos isso, vá Não lá. só resultou, Patrícia, mais do que resultou, valeu imenso a pena. Vocês se lembram quando há pouco eu contei a vocês da mudança dos paradigmas e contei de um jovem chinês que foi governador de 6 províncias, tendo nascido com a fenda palatina? Não, ele. Sim, senhora. Chan Tao. Vai, grande O próprio. Chantal. Ai, sim, senhora. Valeu a pena. Muito valeu a corajoso. Valeu não sorrir? Esses 100 dias de repouso absoluto, afinal, tiveram uma recompensa até bastante jeitosa, Bem, por assim dizer, para a altura. Ele recuperou a conversa pelas 6 províncias, não é? Que bem, recuperou todo esse tempo. Exatamente, e mais, a capacidade dele é importante na medida em que ele vem deixar depois uma herança completamente diferente para quem viesse depois dele em relação às fendas, né? Espetacular. Obrigada, Chantal. É verdade. Pois bem, continuando aqui um pouco na nossa linha do tempo. Como a ciência não era muito desenvolvida, nem havia muito interesse nos temas relativos ao conhecimento científico, os registros históricos só trazem novas informações a partir do século XV, quando Pierre Franco descreveu meticulosamente as técnicas de correção dos lábios fissurados unilaterais e bilaterais em Traite d'Hernier. É facto, o Dr. Pierre usou suturas secas, alfinetes e um curativo triangular. Ele enfatizou que um reparo preciso produzia uma cicatriz discreta. Aqui já há algum cuidado com a parte mais estética. Mas vejamos agora a outra parte do Dr. Pierre. Ele também dizia que havia um resultado particularmente desejável quando o paciente era menina. Que sexismo! Já, nessa altura. Pois, claro que sim. É verdade. A sociedade dessa altura era muito diferente daquela que temos hoje nos nossos Completamente dias. machistoide. Completamente. Certo. Bem, mas pelo menos pensamos o seguinte: se fosse menino, depois também poderia ter a questão da barba, que podia disfarçar ali um bocadinho mais. Portanto, aqui vamos ter um bocadinho mais cuidado com as meninas e com o uso do batom. Vá, vamos lá, Mariana, vamos lá pensar um bocadinho, não é? Tem que ter cuidado com todos. É mesmo uma sociedade sexista. Não há hipótese. Não sei se essa herança teve muita evolução. Pois. Pois. Especialmente porque agora não faz muito tempo, foi Dia da Mulher, convinha que houvesse mais melhorias na abordagem da nossa sociedade, que houvesse tanta evolução nessa área quanto houve na questão da cirurgia. Mas enfim, Avançando. Olha, o Franco, um outro cirurgião, ele recomendou, e reparem bem a consistência da preocupação desses indivíduos com o pouco de consistência científica e de pesquisa fundamentada que havia. Ele recomendou que as bochechas fossem mobilizadas no reparo cirúrgico, ou seja, era como se fosse uma transposição de tecidos, trazer tecidos de mais longe para compor uma falha ou para preencher uma zona em que não havia esses tecidos. Acontece que esse mesmo cirurgião teve esse insight, essa ideia brilhante de tentar mobilizar para ganhar tecido onde não havia, também teve a ideia brilhantezinha, não é, de retirar aos pacientes portadores dessa malformação a pré-maxila. Fazia a remoção da pré-maxila. Oh, Rony, mas a pré-maxila não é toda aquela zona onde estão os dentes incisivos? É, exatamente, Patrícia, exatamente. Ele simplesmente retirava a pré-maxila e o paciente ficava com um novo problema. Ele fechava a fenda labial e perdia todo o suporte ósseo e dentário que sustentariam a posição do lábio operado.
Pois então, calculo que isso até mesmo em termos visuais, ou melhor, em termos estéticos, fosse muito desagradável. Bem, para além dos estéticos, vamos pensar nas funções orofaciais, não é? Que ficavam muito comprometidas. Bem, Nem mais. imaginemos, não é? Bem, passando aqui um pouco também mais para o final do século XV, início do século XVI, o Dr. Ambroise Paré, o professor de Pierre Franco, portanto, desse cirurgião, este professor foi um dos maiores cirurgiões do seu tempo. Bem, ele conduziu aqui nos seus estudos detalhados, não é? Nos estudos que referiam à anatomia dos lábios e do palato e introduziu melhorias significativas na técnica de sutura. Ele é que foi creditada, não é? A primeira ilustração de uma operação num lábio com fenda, publicado também num trabalho em Les Ouvres. Pois essa questão é muito importante, nós marcarmos mais uma vez a questão do tempo, da linha do tempo, porque nessa altura não havia livros, nem internet, nem publicações, não havia livros com fotografias, quero dizer. Pois. Havia os livros, mas não eram com fotografias. Então, a importância dos escribas, que eram artistas brilhantes e que faziam desenhos anatômicos absolutamente fantásticos para poder reproduzir os tecidos, do qual um dos primeiros a fazê-lo foi o gigantesco Leonardo da Vinci. Exatamente. E também aqui nesta nossa história, também só no século XVIII é que também aparece a primeira referência moderna ao encerramento de uma fenda do palato mole e que teve bastante êxito. É esta referência deve-se a Le Monnier. Portanto, também foi outro grande nome que devemos registar, que é uma referência boa para nós. Foi também no século XVIII que, pela primeira vez, se deu atenção aos problemas funcionais. E atenção a isto. Bartolomeu Eustáquio alertou sobre a disfagia e a disfonia das fendas labiopalatinas. Portanto, já deixava-se a função pensar, a chegar. Exatamente. Que é tão importante, e nós sabemos da nossa prática, não é? Que não há forma sem função, não é? E também não há função sem forma. Mas esta relação era muito importante e só neste final do século XVIII é que, pela primeira vez, se ouviu falar dos problemas funcionais. Portanto, já não era só a estética, já não era só o encerramento, já era, ok, como é que isto funciona a partir de agora? Exatamente, e depois foi já mais próximo dos nossos dias que o conhecimento começou a ganhar contornos de uma pesquisa científica mais pura, mais verdadeira. E assim sendo, surgiu no século XIX a teoria de Meckel, em que os lábios eram formados a partir de 5 processos separados que eventualmente se uniam. 3 deles uniam-se para o lábio superior e os outros 2 uniam-se para o lábio inferior. Eram então estes os primórdios da embriologia, a chegarem a esta questão da explicação da origem das causas de uma fenda labiopalatina. A explicação mais convincente da origem da fenda facial nesse período foi fornecida por Philippe Frédéric Blondin, que sugeriu que as fendas resultavam de uma falha na união da pré-maxila aos segmentos maxilares. Portanto, temos aqui já os primórdios do processo e do pensamento e da ligação da embriologia a esta questão das fendas labiopalatinas. Estamos a aproximar-nos do que sabemos hoje também, não é? Do que é verdade. Mais da explicação, da origem. Já não é só exclusivamente por ideias ou superstições, ou, não é? Exatamente. E, entretanto, também já quase no final deste século, do século XIX, Effini-Barre efetuou o primeiro encerramento do palato duro. Portanto, aqui mais uma anotação. Dieffenbach. Isso, obrigada. Dieffenbach. O meu alemão aqui a brotar. Alemão, está espetacular. É isso, é incrível. Além disto, não é? E falando aqui um bocadinho também do que nos aproxima mais e das ideias que se semelham mais com o que nós praticamos hoje em dia,
Também o termo de interdisciplinaridade, não é, aplicado neste tratamento, no tratamento dos pacientes com fenda lábio-palatina, também se começou a consolidar mais na segunda metade do século XX. E, desde então, é destacada a grande complexidade de todo este processo de reabilitação, que se inicia desde o nascimento até à idade adulta. Portanto, estende-se durante este período com o final do crescimento craniofacial. E isto sim já é algo que nós já reconhecemos também hoje. Pronto, o objetivo final é procurar pela reabilitação estética, que sempre foi, não é? Mas também funcional, e que tem esta visão fundamental de reintegrar socialmente os portadores, todos aqueles que têm fenda lábio-palatina, também estigmatizados ao nascimento pela anomalia que existe na face. Pois é. Agora, já no século XXI, prevalece a ideia adotada no fim do século XX, onde o foco sobre o resultado do tratamento estende-se para o final do processo. O objetivo será uma reabilitação integral, individualizada e com uma abordagem mais abrangente, mais holística, psicossocial, de integração. Para esse fim, então, ressalta, obviamente, a importância da abordagem multidisciplinar, mas com uma nova aproximação. A ideia de que todas as especialidades têm que ser integradas entre si, numa espécie de degradê, onde os espaços entre cada uma das especialidades nunca fiquem vazios. E essa sim... Deixem-me só aqui fazer um parênteses. Isto, de facto, temos vindo a fazer aqui uma caminhada fantástica até aos dias de hoje. É verdade. É verdade. Isto foi mesmo a linha do tempo que nós queríamos criar, não é? Para ti também, ou que estás a ouvir, também perceberes como é que desde há muito tempo, como é que foi vista a fenda da lábio-palatina. E voltando aqui um pouco, para concluir aqui a tua ideia, Rony, realmente foi essa ideia que foi aqui completar esta reabilitação, esta integração individualizada do portador com fenda lábio-palatina, e é de facto assim, quando as especialidades se unem e formam esta espécie de degradê que falaste, não é? Onde os espaços entre todas as especialidades ou não existem estes vazios, é a forma também de os pais nunca ficarem perdidos entre duas indicações que para os profissionais muitas vezes parecem óbvias, não é? E encaixam, mas que muitas vezes para a família, quem nos ouve, ou mesmo para o portador, seria muito, muito difícil de compreender ou estaria mesmo numa completa escuridão. É isso. É verdade. O resultado final, sendo individualizado, permite exatamente que os profissionais possam adequar o desenvolvimento terapêutico e a sua complexidade à realidade daquele ser individual e único. E é isto mesmo, é assim que nós queremos terminar também o nosso episódio, não é? Que queremos agradecer principalmente a ti, que estás desse lado a ouvir-nos, e esperemos também que este episódio e todos os outros que vamos produzir te ajudem a colocar um pouco mais de luz, não é? E esclarecer este tema da fenda lábio-palatina, que fique mais claro para ti. Exato, e também é preciso que haja uma vertente lúdica como a dessa da história, porque estudar história é muito importante. E para ti, se gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem, subscreve o Atlas Lipcast, marca a notificação e faz uma avaliação, dá lá as tuas estrelinhas. Nós vamos ficar muito honrados com a tua participação. Esse suporte vai permitir que o nosso podcast ganhe reconhecimento, atinja um maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser super interessante e eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o LIP espera por ti em www.atlaslipcast.com. Obrigado pela tua audiência, obrigado por estares conosco nessa jornada. Obrigado, Mariana, obrigado, Patrícia. Obrigada a todos vocês, e obrigada a ti que nos ouves. Obrigada também e até à próxima. Fiquem desse lado.